para você alcançar os seus sonhos. Uninove, seu futuro se conquista no presente. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transporte. Rodovia Regis Bittencourt para São Paulo, com uma ocorrência ali na altura do quilômetro 273, no sentido da capital paulista, provocando lentidão ali por quase 1 quilômetro agora para quem chega à capital. Depois dali a condição melhora e aí só tem lentidão na chegada ao Largo do Taboão. Para quem sai no sentido de Curitiba, condição boa. Começou o Economacro no Macro Atacadista. O melhor para economizar com o que não pode faltar. Olha só, arroz branco tipo 1 Camil, R$16,59 ou R$15,99 no cartão Macro. É só chegar e comprar. Linha Internacional. Às 8h47, aqui na Rádio Bandeirantes, direto de Londres, Felipe Killing e os desdobramentos da crise envolvendo Boris Johnson. Bom dia, Killing. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. Uma crise enorme para cima de Boris Johnson. Inclusive, saiu uma pesquisa recente em que 56% da população britânica querem que ele deixe o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. A oposição também pede a renúncia de Boris Johnson. Inclusive, alguns parlamentares do próprio Partido Conservador querem que ele abandone o cargo. A Boris Johnson restam 3 opções: permanecer no cargo muito pressionado, ele pedir renúncia, ou 54 parlamentares do próprio Partido Conservador escreverem uma carta e pedirem uma moção de desconfiança, quando os próprios parlamentares votam para tirar Boris Johnson como líder do Partido Conservador e, consequentemente, primeiro. Muita gente por aqui falando que Rishi Sunak, que é o atual ministro da Economia, poderia ser o cara ideal para substituir Boris Johnson como líder do Partido Conservador. Ainda muitas incertezas, mas ontem Boris Johnson assumiu no parlamento britânico, um parlamento lotado, que de fato esteve numa festa em meio a um lockdown quando as regras não permitiam. Essa festa aconteceu na 10 Downing Street, a residência oficial do primeiro-ministro, e ele havia negado por muito tempo que tivesse quebrado regras ou participado de uma festa. Mas essa semana vazou um documento de um assessor muito próximo de Boris Johnson, convidando cerca de 100 pessoas, e a mensagem pedia: traga sua própria bebida alcoólica. Estava claro que não era uma reunião de trabalho, Boris Johnson não tinha mais como negar, e aí assumiu e pediu desculpas à população britânica. Por aqui, muita pressão, e os próximos dias serão fundamentais para o futuro de Boris Johnson, do Partido Conservador e também da política britânica. Festinha meia boca essa aí, hein? Tem que levar a bebida. Que história é essa? Mas Isso é comum assim, por aí, né, Felipe Killing? Pra quem é aqui sul-americano, não é assim as nossas festas aqui não, viu? Quando pode fazer, melhores. Claro, né? Exato. Não, as nossas festas são infinitamente melhores. Os britânicos não sabem fazer festa, não sabem fazer show. 10 Downing Street, cada um para levar sua bebida alcoólica no coração do poder britânico. O pessoal também mão de vaca, mas pois é, Boris Johnson fez uma festinha. Muita gente falando: Boris, agora a festa acabou para você, pega o chapéu e vai embora. O Killing, é verdade que é o costume, por exemplo, num churrasco, cada um leva a sua bebida, leva a sua carne e come daquilo que levou? É isso? Assim que funciona? Olha, Thaís, bebida sim, comida não, né? Mas cada um leva a bebida. O que mais me chama atenção é o horário para terminar a festa, né? Horário para começar, o pessoal chega. Metrô, né, horário... Killing? Mas na hora, muitas vezes o horário do metrô. Na hora que você cria a festa, você já fala o horário do fim? Isso, normalmente um churrasco aqui na minha casa das 2 às 8, por exemplo. E deu 7h40, faz o quê? Começa a voar pra fora? Como dizia meu avô, ele falava pra minha avó: vamos dormir que a visita quer ir embora. Agora é assim, também tá certo, né? O primeiro-ministro aí tem que ser cobrado, fechou tudo e foi pra festa, não se espera isso de ninguém e realmente ele precisa responder por isso. Mas eles pegam pesado com esse tipo de coisa por aí, né, Killing? A gente vê ao redor do mundo outras práticas aí, tem coisa mais importante também. É o caso, talvez, do sujeito ter de renunciar ao cargo mais importante aí da política britânica para satisfazer, claro, um desejo da oposição. E como a sociedade, né, claro que estimulados também pelos partidos aí, pelos aqueles opositores do Boris Johnson, eles inflam esse tipo de assunto para aproveitar politicamente. É uma situação bem diferente da que a gente observa em outros cantos do mundo, né?
Olha, Pedro, acho que tem alguns pontos que vale destacar, né? Um deles é que essa não é a primeira grande crise que o Boris Johnson enfrenta. Ele esteve em outras festas também durante o lockdown e durante a pandemia cometeu diversos erros. Eu acho que o sistema parlamentar também estimula que as pessoas não pisem muito fora da linha, porque um político do próprio Partido Conservador pode perder o seu assento por conta de uma crise feita por Boris Johnson. Então o próprio partido pressiona o cara a ter uma posição muito boa. E durante essa festa, né, muita gente aqui na Inglaterra não pôde enterrar um ente querido, não pôde abraçar uma pessoa num leito de hospital, porque as regras não permitiam. E aí eles descobrem que o primeiro-ministro estava fazendo uma festinha com bebidas na própria residência oficial e negou por muito tempo. Se logo no começo ele pedisse desculpas, ele só pediu desculpas quando viu que não tinha mais para onde correr. E eu também acho que alguns países perderam o senso do absurdo, né? Eu acho que a gente precisa esperar mais dos políticos, eles que fizeram as regras, o exemplo tem que vir de cima. Killing, algumas regras que foram criadas nesse momento da pandemia no Reino Unido eram regras que interferiam na vida ali familiar, não é? Eram regras que iam além do use máscara, mantenha o distanciamento, e é complicado mesmo quando você cria um padrão de comportamento que é quase que incumprível, existe essa palavra? Incumprível, inexequível, enfim. E aí você, como a pessoa que assinou a regra, faz exatamente o contrário, né? Não, vamos lembrar um caso aqui. O governador João Dória, em determinado momento da pandemia, fechou tudo em São Paulo e foi passear em Miami. Teve que voltar. Voltou às pressas e pediu desculpas. Mas ninguém pediu a renúncia dele, não chegou a esse ponto, né? O fato foi explorado politicamente, mas com um certo limite. Lá não. Mas vai voltar na campanha agora, Pedro. Mas os caras estão pedindo a renúncia agora do Boris Johnson, né, Felipe Killing? Não, eles estão pedindo a renúncia, mas o que o Dória fez, eu acho que foi imoral, né? Não foi legal. O que o Boris Johnson fez foi contra as regras, né? Não era permitido fazer isso. E muita gente usa a rainha como exemplo, né? Aquela imagem dela sozinha na capela enterrando o marido, num momento de tanta dor. As regras não permitiam ninguém ao lado dela e a rainha cumpriu. Então, quando você tem, né, um exemplo muito bem feito da Rainha Elizabeth, se espera que o líder político também consiga manter um padrão lá em cima. E o simbolismo da residência oficial, não é? Que foi ali palco de tantos episódios relevantes na história do século passado e desse aqui também, abrigar essa festa torna a situação mais delicada, né, Killing? Exatamente, e ele fala, olha, não fiquei sabendo de nenhuma festa, aí o pessoal descobre, poxa, mas no seu jardim você não sabia que era uma festa? Ele disse, não, mas eu achava que era uma reunião de trabalho.